Saúde dos executivos e dos empresários é algo que acaba sendo importante não só no fim de semana, como também no dia a dia, porque as pessoas raramente param para pensar o que pode acontecer se a saúde começa a ratear. Então hoje nós trouxemos uma pessoa que vai falar de vários temas que interessam a você, que é empresário executivo, relacionados ao estresse, ao burnout, a todo tipo de assunto que possa eventualmente afetar a sua saúde. A gente está falando de Mariela Silveira, ou melhor, doutora Mariela Silveira, que é responsável pela área médica do Corotel, que é uma espécie de, digamos, um grande marco na questão da saúde e da prevenção aqui no Brasil, né? Eu estava contando para você há pouco que eu, quando adolescente, nos anos 80, via na televisão a Tônia Carreiro falando do Corotel e até dizendo para toda aquela audiência que o Corotel era responsável pela longevidade, pela saúde dela. E naquela época, talvez a Tônia Carreiro tenha sido a primeira pessoa com mais idade a apreitar, digamos, muito menos do que o registro de nascimento dizia, né? É verdade, é verdade. A Tônia, acho que foi um marco de uma pessoa que simbolizou isso, essa questão do cuidado, essa questão de olhar para a saúde mesmo de uma forma preventiva e não para a doença, né? E de se ocupar então com a saúde, para evitar que a doença chegasse. E isso tem muito a ver com o que nós fazemos, com o nosso histórico aí de quase 38 anos, e tem muito a ver com esse momento atual, né, da saúde dos executivos, a saúde de todos nós que estamos aí trabalhando e pensando realmente em bem-estar. E como é que tudo começou? Seu pai e sua mãe que fundaram o Corotel? Sim, isso. Meus pais fundaram o Corotel justamente para ser um lugar, um espaço onde as pessoas pudessem parar um pouco toda a vida e experimentar o que seria uma vida numa condição ideal, vamos dizer, se isso é possível, né? Se isso for possível. Essas escolhas referentes à alimentação, ao sono, ao ter tempo para fazer um exercício físico, a refletir sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos, e um espaço protegido e facilitador para isso. Então, por isso que surgiu. Um espaço para prevenção e para cura, então, para que prevenção é o nome e para do cura. hotel, né? Exatamente. Na altura, o Kur, né, significa cura em alemão, e no alemão também tem um aspecto muito de prevenção. Então foi aí que os meus pais se encantaram, o pai sempre muito apaixonado pelo tema da prevenção. Desde a escola de medicina, ele via pessoas chegando com doenças que poderiam ser totalmente evitadas se tivesse tido algumas atitudes assim anteriores que evitassem isso, né? Então a ideia sempre foi trabalhar com prevenção. Às vezes pode ser prevenção no nível primário, quando a doença nunca apareceu, secundário, quando já se tem fatores de risco, não importa, mas sempre com um olhar preventivo. Então, claro, a gente trata a doença assim, nós curamos, se for possível, alguma delas, mas sempre com um olhar preventivo, tentando evitar com que novas situações aí de saúde apareçam, né? É interessante porque a gente fala aqui da saúde como algo importantíssimo, e de fato, do ponto de vista individual. Mas existe também uma questão muito séria do ponto de vista corporativo, que é o custo que a falta de saúde acaba gerando para empresas e para as operadoras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala a saúde a nível empresarial, os motivos de incapacitação e de falta ao trabalho e tudo mais, mais de 30% é em razão de questões mesmo relacionadas a estresse, depressão, ansiedade. Então, olhar para essa parte toda mental e emocional é extremamente importante quando a gente está falando de aumento de produtividade, né? Vamos falar então, já que você tocou em estresse e depressão, que são dois pontos importantíssimos na vida de hoje, os executivos ou eles estão estressados ou eles estão deprimidos em boa parte do tempo, né? Como é que a gente faz para prevenir essas duas questões? Perfeito. O importante é até saber assim, que existem lugares ou, como nós falamos, momentos protegidos para isso. A gente espera sempre facilitar a vida da pessoa oferecendo isso. Mas o importante são pequenas medidas feitas no dia a dia. Então a pessoa está lá, faz uma imersão, mas depois a gente procura ajudá-la a colocar pequenas coisas no seu dia a dia para que ela continue fazendo o seu trabalho e tudo mais, mas prevenindo isso. A ansiedade, que está completamente relacionada tanto à depressão quanto ao estresse,
né? Seria uma forma mais importante do estresse. Infelizmente, o Brasil recebeu recentemente o título do país mais ansioso do mundo, né? Então, é de fato um tema que nós temos que dar bastante cuidado. Existem sim formas de ser prevenido, né? E nós entendemos que quanto antes começar, obviamente melhor. Tanto nós temos um trabalho social com crianças já nas escolas para fazer a prevenção realmente de ansiedade, depressão e equilíbrio emocional. Mas falando de nós, adultos, sempre é possível prevenir. A questão toda na nossa compreensão passa por um balanço entre aquilo que a gente faz de trabalho, e nós gostamos de fazer, e um pouquinho de estresse ele é super positivo, né? Porque nos motiva, nos ajuda a crescer, nos dá motivos para levantar, né? Todos os dias. Então isso é super importante. Agora, o excesso dele, que entra numa fase de esgotamento ou do burnout, né? Esse é extremamente prejudicial. Quando a pessoa está nessa fase, ela não tem produtividade. Quando ela está trabalhando assim 14, 16 horas por dia, coisa que nós vemos muitas vezes as pessoas chegarem lá dessa forma, ela não vai ter, sem dúvida nenhuma, uma produtividade adequada. É impossível. A questão tanto do relaxamento, do sono, que é super importante para a memória de trabalho, que nós chamamos para atenção, ela vai ser prejudicada, né? A tomada de decisões, isso tudo. Então, o que a gente procura fazer é um equilíbrio, é essa maneira, equilibrar todas as áreas importantes da sua vida. Aí a gente consegue ajudar realmente a pessoa a fazer uma prevenção disso, né? A endereçar melhor o tempo para que tudo seja respeitado. Isso é uma forma importante. O ponto mais importante que eu enxergo, pelo menos entre os executivos e os empresários, é o pontapé inicial e a motivação para continuar. Sim. O ponto principal disso tudo é que não é exatamente necessário uma catequização. Uhum. Todos os executivos que estão nesse processo, eles sabem exatamente por que eles estão lá e como eles estão. Uhum. A questão é como se criar essa conscientização para que ele entre no processo e como mantê-lo no processo também. Sim, sim. Como é que vocês fazem para isso? Que vocês têm uma solução muito interessante. Sim. Realmente, a catequização não funciona, né? Não é por aí. Às vezes, o sinal mais importante é quando o executivo que está trabalhando intensamente, né, dentro do escritório, na sua casa, o tempo inteiro ligado a isso, é quando ele percebe que justamente ele não está sendo mais produtivo, talvez usando essa palavra mesmo, né? Aí talvez seja a percepção, a sensibilidade, o que faça com que ele se dê conta de que essa forma não é a mais efetiva. Muitas vezes é por aí que se chega. Às vezes é por causa de algum sintoma físico, que é bastante relacionado, desde a gastrite, né, a esofagites, dores crônicas, esse tipo de coisa toda. Bom, então a gente procura, obviamente, direcionar isso para cuidar da parte física, mas a parte mental, a gente precisa fazer isso com equilíbrio. Ou seja, não adianta a gente chegar para a pessoa e dizer o seguinte: bom, agora tu vai ficar aqui conosco, livre de celular e tudo mais, não vai responder a nenhuma mensagem, e-mail e tudo mais. Isso não vai funcionar, né? É evidente, isso vai causar mais ansiedade ainda. Então, o que a gente procura fazer primeiro tem uma avaliação bem detalhada, tanto do ponto de vista médico, onde a gente vê os marcadores físicos do estresse, um exame físico detalhado e laboratorial, e avaliação do psicólogo. Então a gente avalia bem em que ponto que a pessoa está, qual é o grau de dificuldade, em que área. E depois então é traçada uma forma onde ele possa combinar as coisas. Ele vai ter um momento, até se ele quiser, de poder trabalhar do seu quarto e tudo mais, de tal a tal hora, ele comunica às pessoas que nesse horário ele está disponível e que de tal a tal hora ele não estará disponível. E aí nisso é combinado a questão do exercício físico, do tempo para poder fazer uma alimentação, porque, né, num tempo adequado, onde ele possa fazer os lanches intermediários e tudo mais, um tempo onde ele possa fazer, enfim, a massagem, todas as outras coisas de relaxamento, uma meditação e por aí vai. Então, não é radicalizar, mas procurar colocar as coisas de uma forma combinada. Quer dizer então que vocês fazem... Ao fazer esses exames e avaliação no psicólogo, sim, é como se vocês estivessem fazendo um planejamento. Sim, e exato. Quando vocês propõem um programa, é como se estivessem propondo um business plan para esse executivo. Isso. Ou seja, ele consegue entender esse tipo de linguagem
e se engajar mais fortemente. Com certeza, é uma boa metáfora, é um business plan, né? E nesse business plan, ele tem metas, inclusive se ele deseja... KPIs. Ele tem o KPIs, e que vai ser realmente coisas que a gente vai conduzir, desde metas metabólicas, por exemplo, né? Metas de tempo para si mesmo, de tempo para relaxamento. Não adianta, a saúde não acontece magicamente se nós não reservarmos espaço para que isso seja feito, né? E muitas pessoas também, às vezes, levam a sua equipe para lá, para o CUR, para fazer o trabalho, enquanto tem um momento de trabalho, tem um momento enfim, de workshop, de reuniões e tudo mais, e depois tem um momento de fazer cada um suas atividades individualmente. Então, isso também é uma coisa que nós facilitamos um pouquinho mais desde o ano passado, um formato de ser um trabalho, mas combinado com bastante autocuidado. A questão das metas é muito inteligente porque a gente está falando de pessoas que são competitivas Sim. e pessoas que querem superar os seus limites. Quando Sim. você coloca a meta, isso é uma forma de motivar também, né? É uma forma de motivar, sem dúvida nenhuma, e nós precisamos ter um acompanhamento de algumas coisas, né? Às vezes, com o estresse aumentado, nós temos aumento de cortisol, por exemplo, que é um hormônio relacionado, ela é feito pela suprarrenais, que junto com a adrenalina joga o cortisol. Esse cortisol faz um certo estrago no nosso corpo, né? Que ele acaba aumentando também a resistência da insulina, e deixa o açúcar mais aumentado, e aí faz uma bagunça na parte toda cardiovascular. Então, quando a gente olha bem para isso e vai colocando, olha, o que vai ser o próximo passo? Então, vamos diminuir o cortisol, a insulina, e vamos acompanhando isso. Nós temos agora um modelo que nós podemos acompanhando semanalmente a pessoa à mesma distância. E aí o psicólogo conversa, se é do desejo da pessoa. Tem pessoas que não querem um psicólogo, não tem problema nenhum. A gente tem que respeitar isso. A nutricionista, o médico. Então, os três profissionais juntos, uma vez na semana, depois da estada da pessoa, faz uma reunião onde o motivo especial é a pessoa em questão, é o cliente. Mas dentro aí dessa confusão que se instala no corpo de um executivo estressado, qual é a fórmula para baixar o cortisol? Isso é uma coisa complicada. Alguns trabalhos nos ajudam a entender como é que a gente consegue fazer isso. Uma das coisas é o exercício físico mesmo. A atividade física, quando a gente fala da atividade física aeróbica, que hoje a gente fala muito da musculação, mas a atividade física aeróbica ela é importante para diminuir o cortisol, porque é uma simulação do organismo em estresse. A atividade aeróbica é o que hoje está na moda se chamar de cardio ou tem alguma coisa diferente? Pode ser o cardio, tá bem, exatamente, o cardio pulmonar, cardiorrespiratório, que vai fazer essa aceleração do batimento cardíaco. É uma simulação do estresse que a gente faz. Então, isso é importante. Do ponto de vista de neurotransmissores, quando nós estamos fazendo uma atividade aeróbica, nós temos liberação mesmo. Não só das endorfinas, que a gente conhece, mas da serotonina também, que é importante, e de opioides, que vão fazer o processo de relaxamento depois da atividade. Então, isso é importante. E a musculação, que é super importante para a parte hormonal, que é uma coisa que a medicina redescobriu aí há alguns anos, antes a gente sabia do papel da sustentação, mas a questão de equilíbrio hormonal a partir da musculação foi o grande diferencial. Então, ele ajuda muito na questão de controle metabólico, associadamente ao trabalho muscular. Mas eu entendo que quando se faz a musculação, você cria um trabalho muscular que ele não se encerra com o exercício. Isso aumenta, faz o teu metabolismo ficar mais rápido. Isso. Mas a questão hormonal, como é que ela funciona? Isso. Teve um trabalho que cruzou longevos e a massa muscular. E a equação ela é diretamente positiva. Quanto mais massa muscular, mais longevidade. Então, ela vai além da questão só de sustentação. Ela vai da manutenção dos nossos níveis hormonais endógenos, da nossa fabricação por mais tempo. Inclusive, falando do controle de cortisol, mas falando também dos hormônios sexuais, femininos e masculinos. A gente consegue produzir por mais tempo na medida que existe trabalho muscular. Isso o músculo foi entendido como um órgão endócrino, de produção mesmo de hormônios. Agora, para que o músculo ele continue firme ou até ele ganhe um pouco mais de massa, não é necessário apenas o exercício, mas também o consumo de proteínas ou de suplementos. Isso para uma sociedade que ultimamente está dando muita atenção ao veganismo, como é que se faz? Se o sujeito resolve
ser vegano e, ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade de ter mais músculo. Certo. Não é uma contradição aí? Hoje a gente faz o seguinte, como médica nutróloga, a gente sempre vê duas questões, né? Uma é a individualidade bioquímica. Cada pessoa vai ter uma necessidade, isso é certo. O que a gente pode falar são de alguns dados genéricos, populacionais, tudo mais, pode ser falado. Mas cada pessoa vai ter a sua individualidade e ela é muito particular. Então, uma questão é a individualidade e a outra questão é a questão que envolve outras áreas relacionadas à nutrição, como a própria filosofia de vida, enfim. Então, nós temos que respeitar essas duas coisas e colocar isso dentro da saúde, né? A questão de massa muscular, sem dúvida, a gente precisa de aminoácidos para fazer massa muscular. Então, a gente já vai avaliar aquela pessoa, como é a alimentação dela, o que os exames dela diz, qual é o nível, né, proteico que aparece, existe mais necessidade, existe menos, então cada pessoa vai ser avaliada de uma forma diferente. Então, falar de uma forma generalizada eu não posso. A parte de massa, de carnes, por exemplo, o consumo de carnes, o que a gente sabe de uma forma geral é que se ele for feito de uma maneira equilibrada não haveria problema. Do ponto de vista cardiovascular, saíram trabalhos dizendo coisas diferentes, então não se tem um consenso, não se tem uma questão dizendo que a carne aumente risco cardiovascular. Já para alguns cânceres, por exemplo, o câncer de colo, realmente não é indicado uma pessoa fazer o consumo de carne. Então, tudo vai ser muito consoante ao que a pessoa apresentar. E outra questão que eu acho que é interessante é o seguinte, a gente fala muito dessa tendência de você consumir cada vez menos carboidrato e mais proteína, e até, contrariando o que se dizia há pouco tempo atrás, consumindo gorduras também. Tá. Como é que isso... onde está, digamos, a fantasia e onde está a realidade nisso tudo? O que a gente diz que a dieta ideal é a dieta ideal para cada pessoa. Novamente eu vou tocar nesse ponto, porque desde que a descoberta do projeto Genoma para cá, nós adiantamos bastante o conhecimento do DNA e da alimentação referente a isso, coisa que antes era mais um sonho, hoje era um pouco incipiente a quantidade de informações que nós tínhamos. Hoje tem 2 bancos de dados internacionais com informações muito robustas, mostrando o que, por exemplo, cada pessoa vai precisar de uma quantidade diferente de macronutrientes. Então, aquilo que a gente falava, o quanto de gorduras, né, ácidos graxos, de proteínas e de carboidratos, exatamente cada pessoa tem uma quantidade ideal. E vocês conseguem mapear isso tudo? A gente mapeia isso, exatamente. Então é algo que é sob medida para aquela pessoa que vai ao curotel. Exatamente, é sob medida, porque isso faz uma grande diferença. Então não são todas as pessoas que têm que comer uma quantidade de carboidrato aumentada ou de proteína. Depende, tem pessoas que realmente, às vezes, até aquela pessoa que está com gordura junto ao fígado, que a gente chama de esteatose hepática, teoricamente ela teria que comer mais carboidrato e evitar os ácidos graxos. Dependendo da carga genética dela, se ela tiver um polimorfismo, a gente vai dar mais ácido graxo para recuperar aquela função hepática mesmo e voltar ao estágio inicial. E recupera. E recupera mesmo. Dá gosto de ver toda essa parte genética, o quanto... Só nos interessa trabalhar com genética na medida que a gente tem um fator de intervenção que faça um desfecho diferente. E é isso que a gente está conseguindo ver hoje. Quer dizer, a genética ela é uma espécie de mapa do caminho que a pessoa tem que seguir. Exatamente. E daí você traça a alimentação, os exercícios baseado nisso. Os exercícios também. A gente sabe hoje quais são os tipos de exercícios adequados para cada pessoa mediante aquilo que ela apresenta. Então, se a gente tiver essa oportunidade de fazer, sempre é feito porque... aí é um business plan completamente único, né? E antes a gente falava então somente da carga genética nossa, humana, e agora a gente está falando da carga genética daquilo que a gente chama do superorganismo, que são assim, para cada uma célulazinha, eu sei que a coisa é um pouco estranha, mas é isso mesmo, para cada uma célulazinha nossa, humana que nós temos 9 células que são de vírus, bactérias e parasitas, que estão na pele, nas mucosas e no intestino, fundamentalmente. Então, hoje a gente estuda o genoma das bactérias que estão no nosso intestino. E aí, a partir disso, a gente consegue entender exatamente o que aquela pessoa se dá melhor comendo, o que ela deve comer um pouco mais, o que ela deve retirar e quais são os tipos, por exemplo, de probióticos bem prescritos especificamente para ela.
Não é uma questão de se livrar desses micro-organismos, Não, mas sim não. conviver com eles melhor. Isso, porque dentro desses micro-organismos tem aqueles que nos atrapalham mesmo, outros que são um pouco neutros e outros que vão nos ajudar. Então nós fazemos essa regulação colocando aqueles que são úteis mesmo para correções de mais diversas coisas. Não são só aquelas doenças de trato gastrointestinal, mas também para a depressão, que nós falávamos antes, tá? Extremamente importante, mas muito importante, porque é ali que vai fazer a formação de neurotransmissores que vão equilibrar o humor. Para dermatite atópica, por exemplo. Muitas vezes a gente deixa de usar o corticoide para pessoas que usam cronicamente na medida que isso se regula. Para o diabetes, extremamente importante, porque ele vai atuar na questão do controle da insulina. Enfim, então se abriu uma porta aí muito interessante de compreensão de outras possibilidades de se prevenir doenças mesmo. Pelo que você está falando, parece que vocês sacodem a pessoa de cima a baixo e mais ou menos penduram de isso. ponta cabeça. Quanto tempo demora esse processo? Tá, então assim, se a pessoa desejar, a gente faz isso. Tem pessoas, não, eu quero só para relaxar, já tenho meu check-up, já está tudo, não tem problema, dá para se organizar também. Mas para sacudir de ponta a ponta, o ideal seria uma semana, mas às vezes a pessoa tem 4 dias, a gente vai fazer uma adaptação para isso. Eu vou dizer que 4 dias para baixar o cortisol já é suficiente. Já é? Já é suficiente. E você consegue baixar o cortisol em quanto, assim? Ou, de novo, é caso a caso? É caso a caso, mas a gente já mediu. Em média, 20% dá para se baixar em uma semana, não em 4 dias. Em uma semana. É rápido, é muito rápido. E isso é bem fácil de ser medido. A gente já fez isso, um estudo há algum tempo atrás, exatamente mostrando. E para chegar num nível, digamos, ideal, qual é a média que se atinge? Por volta de 15, ali estaria bem. Mas muitas vezes a gente recebe as pessoas lá com 21, 23, 30, né? Depende bastante. Quer dizer, 30, a pessoa teria que diminuir 50%. Isso, exatamente. E 30 é um nível que acontece. Acontece sim. E infelizmente com uma certa frequência. Às vezes, o cortisol estando normal não significa que a pessoa não está estressada. Se ela passou numa fase que a gente chama existem fases diferentes do estresse, mas se ela está numa fase mais crônica do estresse, ela pode ter o cortisol normal e mesmo assim está com todos os sintomas. Aí seria uma outra questão que a gente chama de fadiga adrenal. Quando a glândula trabalhou bastante, ela secreta menos secreção, mas ela está com todos os sintomas de esgotamento, sim. E nesse caso, o cortisol ele tem que efeito no corpo humano? Se não me engano, o metabolismo fica mais lento também, né? O metabolismo fica mais lento, aumento de cintura abdominal, a resistência insulínica, e aí que por sua vez pode aumentar o risco cardiovascular e diminuição de imunidade. O cortisol tem uma ação muito grande na diminuição da imunidade, infelizmente. Então a pessoa fica um pouco mais suscetível, desde as coisas de gripes, resfriados, isso tudo, herpes, enfim, qualquer oportunista aí na medida que ela tem esse... Isso tem a ver, digamos, com a atividade da pessoa ou uma pessoa, digamos, uma criança? Pode ter um nível alto de cortisol também? Pode, infelizmente pode. Sim, isso pode acontecer em qualquer idade, na verdade, essa questão do cortisol. Então não tem tanto a ver, tem a ver evidentemente com o ambiente externo, mas isso pode estar dentro da pessoa também. Sem dúvida. Aí é um ponto muito importante, porque a gente diz que o estresse, ele é sempre, de alguma forma, existem talvez situações mais estressoras, ambientes mais estressores, mas o estresse é sempre validado por nós mesmos, de alguma maneira, né? Para nós entendermos que aquilo é estressor. Então, o que vai fazer com que o indivíduo secrete todos os hormônios relacionados ao estresse, que é uma cascata que tem, né? Hipófise, hipotálamo, hipofisáris, ela entendeu que aquilo é estressante, para que ela esteja estressada. Então, isso pode acontecer em qualquer fase da vida. E o relaxamento, por sua vez, o contrário é verdadeiro. A gente precisa dar aval para uma situação ser relaxante para que ela seja relaxante, para que a gente consiga melhorar toda a nossa parte bioquímica. Para que a pessoa se permita o relaxamento. Exatamente. E aí tem algumas coisas nos ajudando nisso, né? Desde a meditação, que nessa última década foi amplamente estudada, né? A década de ouro do cérebro, no sentido de informações. A meditação é extremamente válida para a diminuição de ansiedade, do estresse, da depressão, da insônia. Até agora, mais recentemente, a realidade virtual, que também é uma situação de o indivíduo estar ali com um óculos, onde ele está descansando numa praia, e a musiquinha, o som do mar, a visão é toda muito real,
ele realmente entende que aquilo é parte de um processo de relaxamento e isso ajuda. Harvard mesmo está estudando amplamente a parte da realidade virtual para a saúde mental. E eles já viram 17 áreas diferentes de saúde mental que podem ser beneficiadas com a realidade virtual, que é uma coisa que a gente usa. A única experiência que eu tenho com isso foi numa máquina de ultrassom. E eu fiquei, eu acho que mais estressado. Foi mais estressado do que relaxado. Eu acho que depende muito do que a gente vê, do momento também, né? A pessoa tem que... quase um certo treino. Mas para algumas pessoas pode ser uma saída interessante. O que você me falou sobre o cortisol me lembrou um pouco a questão do colesterol. Tá. Porque, pelo que você está falando, o cortisol é uma resposta que nós damos a algum estímulo do exterior. Sim. O colesterol, apesar de muita gente não consumir gorduras animais em altas quantidades, também podem produzir esse colesterol, né? Então, tem um certo paralelo entre os dois, ou não? Sim, tem um certo paralelo. Existe uma pequena porção do cortisol que, inclusive, que ela é mediada pela situação de estresse. Sim, existe uma via metabólica que interfere nisso. Mas, assim, o cortisol, então, ele é algo que depende de novo da genética, de quanto a gente assimila aquilo que nós comemos do cortisol. Existem genes que são específicos para isso e de quanto nós produzimos, independentemente do nosso consumo. Ele sozinho não seria um vilão, mas junto com outros ele pode ser um vilão, sim. Então. Existe alguma correlação direta entre estresse e câncer, por exemplo? Sim, tem alguns dados que mostram que existe essa correlação. O estresse, quando é um estresse intenso que a pessoa é submetida, a gente sabe que nós temos uma diminuição de interleucinas, que são mediadores inflamatórios que eles baixam mesmo durante algumas horas depois de nós termos tido algum episódio, por exemplo, um assalto, alguma coisa assim aguda. Isso já foi bem estudado. E essas interleucinas são super importantes no reconhecimento do processo de uma célulazinha que nasceu mal formada. E todos os dias a gente tem célulazinhas mal formadas. Todos nós, acontece que o nosso sistema de defesa vai lá e dá conta desse recado. E a outra via, de novo, falando do cortisol, é ele mesmo, porque o cortisol estando desregulado, ele faz com que esse reconhecimento, essa apoptose não seja tão eficiente. Então, existe sim essa correlação. Cada vez mais isso é estudado. Existe alguma correlação entre, por exemplo, alguma alergia que a pessoa tenha e, digamos, uma sensação de bem-estar que essa pessoa tenha ao ingerir algum alimento ao qual ela é alérgica? Sim, teve um trabalho que mostrou que normalmente as pessoas, não era de alergia, mas de intolerância, normalmente as pessoas têm uma preferência, isso foi visto, uma preferência pelo aquele alimento que ela tem intolerância. Talvez, e aí quando nós falamos de alergias ou de intolerância, de novo tem nossa parte genética e tem a parte de disposição. Talvez, e até ficou dentro da discussão do trabalho, era que a pessoa que utilize com muita frequência um alimento, que seja preferido, enfim, por exemplo, o leite, o amendoim, não importa, ela utilize com muita frequência e aí tenha tido um desequilíbrio, vamos dizer, uma quantidade maior. Mas existe essa relação de preferência e intolerância. Intolerância. E a reação do corpo a essa intolerância que de alguma maneira faz a pessoa ficar mais interessada naquele alimento, ou não? Eu não saberia dizer se seria isso. O que vem antes, é o ovo ou a galinha ali? Sim. Mas a reação do corpo a alguma intolerância ou alguma alergia pode gerar alguma sensação química confortável, ou não? Não sei se seria a questão da intolerância, mas os alimentos sim nos causam repercussões muito, às vezes, agradáveis, né? E quem é o grande neurotransmissor quando a gente fala desse assunto do prazer ao se alimentar é a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que vem no lobo frontal toda vez que a gente come algum alimento que a gente sentiu, quando a gente sente o prazer. É ela quem está ali em jogo, num alimento com açúcar, por exemplo, um chocolate ao leite, que tenha normalmente a combinação do leite, do açúcar, da gordura. Isso costuma ser bastante prazeroso. Um queijo também é bem produtor de dopamina. Né? O açúcar normalmente é quem medeia essa relação. Mas, às vezes, a gente pode também ter a sensação de bem-estar usando mais a serotonina.
por exemplo. Na medida que a gente for comer um chocolate amargo de 70% para cima, que ele não vai vir com açúcar, vai vir com uma quantidade muito pequenininha, normalmente a pessoa não vai ter a vontade do quero mais. A dopamina é uma faca de dois gumes, porque ela é coisas boas e ruins aumentam a dopamina. A cocaína aumenta a dopamina, o exercício também pode aumentar um pouquinho, a acupuntura aumenta, entende? Mas ela sempre vai ter o desejo do quero mais. Ela é quem está envolvida com as compulsões e tudo. E a serotonina não. Tem um ponto importante na questão da dopamina e também dessa compulsão, que é a combinação do açúcar, da gordura e do sal. Sim, sim. Essa combinação ela é um tanto quanto letal e eu acho que quando a pessoa pega um pacote de batata frita, ela não tem exata noção do que se processa dentro do seu corpo. Exatamente. Mas a batata frita ela é gordura, sal e açúcar ao mesmo tempo. Exato. E o seu cérebro fica completamente descontrolado. É por isso que você come um pacote, 2 ou 3 e vai embora. Isso, não é isso? Exatamente. É por isso que o bis é bis, né? E que a batatinha normalmente é uma coisa que é difícil pegar uma só. Porque quando a dopamina desce, existe o desejo pelo esse bem-estar novamente, porque dá a sensação prazerosa. Né? Então, por isso que ela é um pouquinho perigosa. A gente procura usar alimentos que deem, não essa curva assim, mas que aumente a serotonina e que nos ajude a ficar por mais tempo. O que mais tem essa combinação letal, digamos assim, de essa combinação gordura, perigosa, né? Que foi um horror essa invenção, né? Boa. Então, acho que a batatinha é um exemplo muito bom. Até assim, tem um outro trabalho que agora me veio. E ela é tão salgada, até a gente entende que tem um pouco de açúcar lá no meio, sim. Ninguém consegue exatamente entender, né? Sim, exatamente. Porque mas é só ler o que está escrito só no ler rótulo. O que está escrito, exato. Teve até um trabalho que mostrou que eles fizeram diferentes aperitivos e as pessoas que começaram na batatinha frita antes da comida como aperitivo, comiam muito mais do que as pessoas que não começavam com um alimento que tinha sal e gordura. Então é interessante isso. Então realmente faz com que ele abra o apetite, ele não dá conta de parar, né? Essa é uma boa, então é um bom exemplo, acho a batatinha frita, mas os alimentos que têm fritura, que tem a gordura e que tem o açúcar em combinação e o sal, muitas vezes aí são alimentos que são mais prazerosos e que geram aí a dopamina. Mas dá pra gente tirar a dopamina de jogo, é uma desintoxicação que se faz, né? Então, nesse caso, a pessoa acaba virando uma espécie de passageiro, ela não é um motorista mais, né? Exato. Ela virou o passageiro das suas glândulas e não está exatamente pensando mais, né? Por isso esse sair do automático, de fato, ele é importante para que a pessoa possa se sentir como motorista e ser de fato, e entender que ela vai, o freio quem pisa é ela, né? Mas bioquimicamente a gente ajuda. Às vezes a gente fica adicto à alimentação mesmo, a gente esquece, e é interessante que só a alimentação é a única que a gente tem essa relação. A gente pode tirar o cigarro para o resto da vida, é ótimo, a gente pode tirar o álcool, drogas, agora a comida não. A gente vai ter que comer para sempre, né? Então a gente precisa de alguma maneira entender como é que é esse relacionamento. Agora, o conhecimento, de uma certa forma, ele liberta no sentido de que você sabe o que pode acontecer com você se comer aquele determinado alimento, né? E como é que vocês fazem essa conscientização lá dentro do corpo? Acho que sim. Teve trabalhos que mostram que o conhecimento ele é importante, mas ele não é tudo. Tanto é assim que tem muitos médicos, por exemplo, que fumam, né, que comem muito erradamente. Então, assim, conhecimento é importante. Eu tenho um amigo que é a pessoa que mais fuma charuto na vida que eu conheço, ele é médico. Pneumologista? Não. Bom, não é, mas é um enfim, médico. Exato. Então, assim, acho que o conhecimento é importante, sem dúvida. Mas ele, ainda assim, não foi suficiente para a gente fazer o que a gente quer tanto, que é a mudança de hábitos, né? Escolher os nossos hábitos com liberdade, ou ser o motorista mesmo da nossa vida. E quando a gente consegue experimentar as coisas de uma maneira que sejam prazerosas, eu acho que isso é o que faz mais diferença. Teve um trabalho que mostrou isso. Talvez do chocolate ao leite e o chocolate amargo. Por exemplo. Porque assim, nada na nossa vida que é sustentado se não for prazeroso. Nada. Tudo aquilo que é vital, seja a respiração, seja o comer, seja urinar, defecar, aquilo que é a atividade sexual, tudo que é importante para a espécie, ele vai ser prazeroso, o dormir, né? Então, se a gente quer uma mudança, algum hábito novo
que nos acompanhe mesmo numa fase nova, ele precisa ser bom. Eu não posso ficar em sofrimento de dieta, eu não posso fazer um exercício físico que eu deteste e vou lá fazer só para cumprir a tabela, porque não vai dar certo. Então, e como as possibilidades são muito amplas, são infinitas mesmo nisso, a gente precisa redescobrir, olha, o que eu gosto, o que eu me dou melhor, e tem que colocar satisfação no dia a dia, se a gente quer mudança de comportamento. E falando de empresários, é isso. De que maneira que a gente consegue reorganizar, por exemplo, uma agenda, né? E que tenham atividades que sejam boas no meio para que eu possa fazer. Senão vai ser somente por um tempo muito limitado e a gente volta aos hábitos anteriores, às zonas de desconforto, vamos dizer assim, que às vezes a gente se encontra. Um ponto importante na sociedade moderna é a longevidade. As pessoas estão cada vez vivendo mais, independente do fato, muitas vezes, de ter um estilo de vida bom ou ruim. Mas o fato é que, se antes a gente tinha uma expectativa de vida em torno de 53 anos, que foi a marca do início dos anos 60, certo. Agora a gente já está em 74, se não me engano, indo para 74 80. para homens, 76 para mulheres, isso é variável um pouquinho com o estado. Mas E já caminhando para 80 anos, em alguns países da Europa já é 84, 86, enfim. Como é que a gente faz isso com saúde? Porque chegar aos 80 anos claudicando de uma maneira ruim, digamos, não é fácil, porque é difícil ver até lá, mas se a pessoa tiver com saúde, ela vai aproveitar muito mais esse período da vida. Então, quais são os cuidados que a gente deve tomar para isso? Já que boa parte das pessoas que estão nos vendo aqui vai ultrapassar os 80 anos tranquilamente. Tranquilamente, né? Saiu até na Time, que ficou muito famosa a foto daquele bebezinho, dizendo esta criança tem chance de viver 142 anos, né? Isso já tem 2 anos aí a reportagem. E é verdade, não é nenhuma aberração pensar nisso, né? Amanhã mesmo vou atender uma senhora de 89 anos aqui de São Paulo, cuja mãe tem 113. Não, já ia dizer 114, não, tem 113, vou dar a idade correta. 114, ainda um pouquinho mais. Enfim, então as pessoas estão vivendo muito e viverão muito mais mesmo, porque imaginemos que essa longevidade que já aconteceu agora, e, aliás, o crescimento, se for ver, de 1950 até a previsão de 2050, ela é em todos os continentes, isso é um movimento mundial, todos os 5 continentes aumentaram a expectativa de vida e aumentarão. Agora, o que a gente conseguiu até aqui foi baseado em medidas de saúde pública, desde higiene, que foi um dos fatores que mais aumentou a sobrevida, né? Foi o primeiro, a vacinação, enfim, teve várias questões que contribuíram nisso, a diminuição da mortalidade infantil, tudo isso aí, aumentou a expectativa de vida. Mas agora, então, assim, a gente sabe que estilo de vida ele é muito fundamental. E as pessoas que agora vão ter acesso a esse boom de tecnologia, porque justamente a gente está no momento da medicina exponencial, né? Cada pessoa que faz uma descoberta nova impulsiona outras descobertas. Então, quem vai sofrer esse boom de tecnologia agora vai ser impactado, sem dúvida nenhuma, para que viva mais tempo. A questão é, nós queremos viver mais tempo, mas com a cognição boa, podendo tomar decisões, podendo trabalhar aos 100 anos, se quiser, né? É importante, então, em cada etapa da vida, se redefinir propósitos, se redefinir metas e para poder chegar lá. A gente não pode se contentar com uma saúde mais ou menos ou achar com os exames, não está muito bem. Se a gente conseguir colocar os exames dentro, por exemplo, dos níveis ótimos, a pessoa vive mais tempo. Então, isso é uma coisa... E fundamentalmente, sim, ainda volto a dizer, existem algumas drogas por aí, algumas medicações, mas ainda estão em estudo, que falam de longevidade para tentar banir as células senescentes, né? Mas o que se tem, sim, hoje é estilo de vida como sendo o fundamental. A alimentação impacta, o controle do estresse impacta, né? A performance mental, estar ativo, impacta, como mostra lá o trabalho do Blue Zones, que pegaram os 5 lugares mais longevos do mundo. Ter a rede de apoio impactou tanto quanto o tabagismo, tá? Então, não é pouca coisa. Então, é estilo de vida. Isso é importante, sim. E é o que temos agora para nos apoiar, para que essa longevidade seja acompanhada com vitalidade, né? Que é o mais importante. Como é que você vê alguns fenômenos da vida moderna que são, para mim, um tanto quanto inexplicáveis, como, por exemplo,
o aumento de doenças que estavam totalmente extintas, como o sarampo, por falta de vacinação, que é uma decisão, digamos, racional de um pai de não vacinar o filho, porque a criança não tem exatamente muita escolha, e ao mesmo tempo aumento do tabagismo entre os jovens. Não exatamente através de um cigarro de fumo, mas através desses vapes, desses cigarros eletrônicos. Sim. Que a gente está chegando num momento em que a qualidade de vida está cada vez maior, pelo menos a percepção do que você pode fazer para essa saúde é maior, e mesmo assim tem dois ingredientes dentro da sociedade que para mim são incompreensíveis. Certo, é realmente essa questão do movimento anti-vacinas, que é uma coisa bastante polêmica, enfim, na verdade talvez tenha acontecido em razão de mínimos efeitos colaterais que eventualmente a vacina pode gerar. Mas quando se coloca na balança os efeitos colaterais da vacina e aquilo que se tem de proteção, eu entendo, pelo menos com todos os dados que eu tenho hoje, que vale a pena sim se vacinar. A questão do sarampo é um grande exemplo para isso, né? Que nós já tínhamos dado conta de zerar, né, totalmente as taxas. Você chegou a ter sarampo na vida ou não? Eu cheguei a ter sarampo. Eu cheguei também. Foi talvez a pior sensação que eu tive na minha infância, porque era uma coisa assim, a dificuldade de enxergar, tudo tinha que ser escuro, aquele mal-estar. E eu, se soubesse naquela época que havia uma possibilidade de evitar, eu teria feito. Sim, sem dúvida. É extremamente desconfortável. Eu acredito que, todos os pais estão pensando em achar as melhores soluções. E existe, assim, uma grande quantidade de informações de todos os tipos, de todas as qualidades, né? E às vezes até eu entendo que seja difícil da pessoa conseguir fazer uma diferenciação do que seria melhor. É difícil para todos nós. Mas sim, se eu tiver que falar a minha opinião com relação à vacinação, eu hoje, por todos os elementos que tenho, acho que ela é extremamente importante. Eu trouxe esse assunto basicamente porque parece que não tem a ver com o nosso tema principal, mas tem no sentido de que é uma decisão lógica. Sim, é uma decisão lógica. Se você não tiver o controle da sua vida para controlar o estresse, você não vai controlar. Isso, exatamente. É um paralelo muito bem feito. Assim como a questão, então, do cigarro, né? Porque, às vezes, tem algumas questões de moda. Quando o cigarro começou, não se tinha compreensão do que era, e era algo que tinha relação com charme, com status, enfim, e eram associados a pessoas que tinham também todo essa figura como sendo algo atrativo e convidativo, né? Então, aí foi banido o cigarro e aí apareceu essa outra alternativa como sendo uma alternativa saudável. E, na realidade, ela não é saudável, né? Ela não é saudável. Aquela dopamina que nós falamos antes, ela é ativada nesse sistema do cigarro eletrônico. Então, ela faz com que o indivíduo esteja nesse engano, buscando, vamos dizer assim, um bem-estar, um equilíbrio, mas ela vai dar, na verdade, é só um pico de prazer e de satisfação. A gente se ilude, às vezes, buscando felicidade, a gente se ilude um pouco com a alegria, né? E aí a pessoa fica realmente adicta. Eu já atendi casos de pessoas completamente adictas ao cigarro eletrônico e com dificuldade de reorganização da vida em razão do cigarro eletrônico. Sim. E uma das coisas que se falou quando justamente esse cigarro eletrônico foi criado é que seria uma forma de ajudar a combater o vício do cigarro tradicional. A gente tem o cigarro eletrônico que não tem a nicotina e tem outro que tem. Esse que tem é muito perigoso. O que não tem, a gente está só usando ou perpetuando um pouco mais o hábito oral, né? De ter algo na boca e tudo mais, quando a gente fala de adição, a gente tem a parte emocional, a parte comportamental e a parte bioquímica em si. Então, no cigarro que não tem a nicotina, a gente vai usar só a questão comportamental, mas ela, por si só, pode trazer adição também, né? Não sei se eu me explico. Todo o tempo a pessoa vai fazer o mesmo ritual, o mesmo hábito repetitivo utilizando aquele comportamento. E aquilo já pode ser suficiente para deixá-la adicta. Vou fazer uma última pergunta, que a gente já está com o tempo meio estourado. Mas, então, pelo que eu entendi, tudo que a gente precisa fazer, na verdade, para ter um estilo de vida mais saudável é controlar as nossas próprias compulsões, é isso?
Olha, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão boa. Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Tudo passa pelo equilíbrio, tudo passa pelas nossas escolhas, né, por esse espaço interno. Às vezes a gente tem pouca possibilidade de mexer em algumas coisas externamente, enfim, que dizem respeito a vários outros fatores, mas esse espaço de conforto interno, sem dúvida, ele sempre pode ser melhorado. Então, é esse balanço, sim, que é o definitivo para que a gente possa viver melhor, na minha opinião. Bom, então, você que não controla as suas compulsões, está na hora de tomar vergonha na cara e pensar um pouco, né, nessa questão que é importantíssima. E para quem precisa de ajuda, nós temos aqui uma pessoa que é especialista no tema e que vocês podem procurar fazendo uma pesquisa sobre o Curotel, a história dele e justamente quantos anos tem de tradição no combate ao estresse e também na melhoria da saúde e da prevenção das doenças. Doutora Mariela, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço esse momento, prazer estar aqui com vocês.